Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao nosso segundo encontro do nosso mini curso Entendendo o Processo Salvífico em 5 pontos. Na aula anterior, nós podemos iniciar o assunto fazendo uma breve introdução e hoje nós vamos falar mais precisamente sobre o primeiro ponto desse mini curso, que é Deus convence o pecador de sua situação. Hoje nós vamos adentrar a este tema. Deus convence o pecador de sua situação. Na aula de hoje nós vamos percorrer acerca da parte onde o pecador ele necessita, ele precisa, ele tem que ter a ciência de que a situação dele sem Deus, sem Cristo, sem o Espírito em sua vida é uma situação complicada. É uma situação muito complicada. Romanos 3:23, a palavra do Senhor fala: todos pecaram, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse texto ele vem relatar a situação de todo ser humano, que é uma situação afastada de Deus. Todo ser humano, ele por natureza, ele já nasce afastado de Deus. Ele já nasce longe do Pai. Já nasce em uma situação de inimizade com Deus. Em uma situação onde o que tem entre ele e Deus é ira. A ira está entre o homem e Deus. Por natureza, todo homem, todo ser humano, ele é filho da ira, pelo fato de todo homem já nascer em pecado. Todo ser humano, queira ele ou não, ele é descendente de Adão e por ser descendente de Adão, ele já nasce em uma situação de pecado. Bem, verdade é que até o ser humano atingir uma certa idade, por mais que ele já esteja em uma situação de pecado, ele ainda está em uma situação também de inocência. Aí se tem um debate acerca de qual idade, podemos firmar aonde o ser humano ele passa a ter ciência que ele é um pecador, e a partir dali, aí sim, se por acaso ele morrer sem Cristo, ele já está condenado a uma vida eterna de tormento. Mas aqui não é o caso de entrarmos nessa particularidade. Enfim, o homem, ele já nasce em pecado e ele precisa de Cristo. Então, o que é que o homem precisa fazer? E é isso que nós vamos ver nesse primeiro ponto. O homem precisa conhecer a sua situação. O homem, ele precisa conhecer a sua situação. Ele precisa ter a noção da situação dele. Mas como é que isso se dá? Como é que isso acontece? A palavra do Senhor em João 1, versículo 9, ela vem nos mostrar que Deus ele concede luz. Deus concede luz a todos os homens. Ou seja, o próprio Deus, o Deus que criou o homem, que deu ao homem o privilégio de ter uma vida eterna, gozando do jardim ali no Éden, o Deus que deu ao homem a vida e uma vida de abundância, de delícias, pois é isso que significa Jardim do Éden, um jardim de delícias. É o mesmo Deus que, após o homem cair, após o homem pecar e se afastar de Deus, foi esse mesmo Deus que concedeu ao homem a oportunidade de poder se reaproximar dele. Então é Deus que concede ao homem a luz necessária para que o homem possa se achegar novamente a ele. Ou seja, é Deus que, através do seu evangelho, traz ao homem luz
pois todos nós sabemos que o homem, por natureza, ele já está afundado em trevas. Ele não consegue enxergar por si só Cristo. O homem não consegue por si só enxergar Jesus como Salvador, como Redentor da sua vida. Então Deus, ele, por ato de graça, ele vai até o homem através do Evangelho conceder-lhe luz. Deus chega com a sua graça até o homem para lhe conceder luz. Essa luz é o que faz o homem, mesmo afundado em delitos e pecados, é essa luz que faz o homem conseguir enxergar Cristo como solução para a sua vida pecaminosa, para a sua vida errante, para a sua vida qual o que lhe aguarda é um tormento eterno. Em João capítulo 16, versículo 8, a Bíblia revela que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele também tem uma suma importância nessa obra redentora, e mais precisamente aqui falando acerca do momento que o homem precisa conhecer a sua situação de pecado, de condenação. Deus concede luz e o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele também tem a função de abrir o entendimento do homem, convencer o homem da sua situação pecaminosa. A Bíblia revela que o Espírito convence. Esse convencer é através do Evangelho, através da pregação da palavra. Esse convencer significa mostrar ao homem pecador a sua situação sem Deus, a sua situação sem Cristo, a sua situação afastado do Evangelho, alheio a Deus. O Espírito Santo tem também essa função de trazer esse conhecimento, e não só o conhecimento, mas um conhecimento qual o homem o obtém e não pode de forma alguma dizer que é mentira, dizer que aquilo é história falsa, fictícia, pois a palavra conhecer ali, ela quer dizer persuadir de uma forma a qual o homem não pode de forma alguma contestar. Conhecer. O homem, ele conhece através da luz a qual Deus traz a ele e através do Espírito também, que tem essa unção de convencê-lo por intermédio da pregação do Evangelho. O Espírito, ele é maravilhoso e ele faz essa obra extraordinária de convencimento. O Espírito, ele apregoa de uma tal forma a palavra no coração do homem, no psique do homem, de uma forma a qual o homem não pode de forma alguma contestar que só Jesus é o Senhor, que só Jesus é o Salvador. Quando nós também mergulhamos na palavra do Senhor, nós aprendemos que nesse primeiro ponto, aonde Deus ele convence o pecador de sua situação, nós podemos ver que até a natureza a qual Deus criou, a Bíblia revela lá no livro Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20, a Bíblia revela que a própria natureza também ela é um agente de Deus, é um arauto de Deus. A Bíblia revela que a própria natureza, ela declara, ela mostra que há um Deus, que há um Senhor, que há um Salvador. A própria natureza declara que Deus é real, que Deus existe.
Ou seja, o homem, ele não tem como negar, ele não tem como contestar. Ele pode até dizer não, pode até dizer eu não quero, eu prefiro viver sem Deus. Mas ele não pode de forma alguma negar toda essa realidade, toda essa incontestável realidade de Deus, da sua obra redentora, salvadora em Cristo Jesus. Então Deus, de várias formas, ele leva o conhecimento ao homem, o conhecimento do seu ser, da sua existência, da sua obra redentora através do seu Filho Jesus. A Bíblia nos revela que a compreensão humana da salvação é a base para que a salvação ela chegue até o pecador. O homem necessita compreender. Ele necessita compreender sua situação. Romanos capítulo 10, versículo 17 vem falar sobre isso. O homem ele necessita compreender. Por mais que ele aceite ou não. Mas há necessidade dele compreender. E nesse primeiro ponto, desse nosso mini curso, Entendendo o Processo Salvífico, eu quero aqui, junto com você, meditar nisso. Da necessidade do homem compreender que sua situação é feia, é caótica, e que ele precisa de alguém que possa livrá-lo dessa situação horrível, situação terrível. E o homem ele precisa entender que só Deus pode salvá-lo. E só alguém sendo Deus e homem pode resgatá-lo. Só Deus pode salvá-lo, porque só Deus pode perdoar pecados. E só um homem pode salvá-lo também, porque o pecado entrou no mundo por meio de um homem. Por isso veio o Deus homem à terra, Jesus Cristo Redentor. Veio como Deus para poder perdoar pecados. E veio como homem para se oferecer a Deus como homem, para resgatar os homens do pecado. Então aqui eu quero finalizar essa nossa segunda aula entrando nesse curso, fazendo aqui o primeiro ponto desse curso, aonde nós podemos abordar um pouco acerca da necessidade do homem pecador necessitar urgentemente compreender a sua situação e compreender que ele precisa de um Deus Salvador. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa meditar mais e mais em cada texto aqui citado e que você possa cada dia mais se aproximar desse Deus que quer te salvar. Deus abençoe em nome de Jesus.